gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, Fidelidade e Realeza. Deuteronômio 33 enfoca as duas tribos de José e Levi, destacando aspectos diferentes do Messias em comparação com Gênesis 49. Vamos ver então lá na nossa Bíblia o que Deuteronômio 33 fala sobre Levi. Vamos ver. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim. O tumim e o urim eram usados pelos sacerdotes para saber a vontade de Deus, para ter uma direção da vontade de Deus. Para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos. Pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Essa foi a bênção proferida para Levi. Vocês viram, né? Uma bênção grande, ocupou ali alguns versículos. Agora vamos ver a bênção para a tribo de José. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da tua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Aqui foi até lembrado, né, da primeira aparição de Deus para Moisés, né? Lembra que Deus apareceu na sarça? Então, continuando lá. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra, tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Vocês viram, né, que também a bênção de José foi uma bênção grande. Também foi usada a palavra excelente em vários momentos, essa palavra foi muito usada, excelente. Na lição diz: nesse texto José é abençoado abundantemente com os melhores dons e é chamado de príncipe entre seus irmãos, sugerindo o papel real do Messias. Então nós conseguimos ver um pouco do caráter do Messias nas bênçãos proferidas ali, nas bênçãos proferidas a José, nas bênçãos proferidas a Levi. E lá em Gênesis 49 também a gente consegue ver um pouquinho. Se você não assistiu a lição de ontem, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas muitas vezes quando a gente fala sobre realeza, quando a gente fala sobre príncipe, quando a gente fala sobre reis, a gente vê isso como algo não tão bom assim. Porque quando o povo de Israel clamava por um rei terreno, a resposta de Deus encontrada lá em 1 Samuel 8 não foi assim muito positiva, né, para esse desejo aí do povo. Mas a realeza, ela foi predita por Deus. Não era para ser algo ruim, até porque Jesus é rei, Jesus é o próprio príncipe. Lá em Deuteronômio 17, 14 a 20, explica o tipo de rei que Deus esperava. Um rei que era de acordo com a vontade dele, né? Que tivesse apenas uma esposa, nenhum exército permanente, não acumulasse riquezas e escreveria sua própria cópia da Torá, que leria todos os dias. Se todos os reis tivessem feito o que Deus queria, né? Se tivessem obedecido a Deus, se tivessem agido segundo a vontade de Deus, então o povo teria sido muito melhor, teria obedecido muito mais o Senhor, teria feito muito mais a vontade do Senhor, e o reinado desses reis teria sido muito, muito melhor. Davi, Ezequias e Josias foram alguns reis que chegaram perto desse padrão, mas assim, chegar perto não é chegar lá, né? Eles chegaram perto do padrão, e isso é bom, mas poderia, né, ter chegado lá. Teria sido muito melhor. Mas nós sabemos que o rei mesmo, o rei supremo do povo dele, é Deus. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou aqueles com quem Deus fez aliança. Nós sabemos que somente o Messias foi o rei supremo. Um rei de acordo com a vontade de Deus, porque ele era e é o próprio Deus. Mas sabe de uma coisa interessante que eu gostaria que você pensasse sobre isso? Por que Deus se refere ao seu povo ou às tribos como se fosse o próprio Messias? Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas um dos motivos dessas bênçãos feitas por Moisés, inspirada pelo Espírito Santo, terem a ver com o Messias, é porque o povo de Deus deveria carregar o caráter do próprio Jesus, carregar o caráter do Messias. Não adiantava nada só ser chamado de povo de Deus. Eles precisavam parecer como o povo de Deus, parecer com o Salvador, parecer com Deus. Além dessas bênçãos, tem a ver com profecia, né? O Messias que viria, quem seria o Messias que viria. E por isso, por eles receberem essas bênçãos, eles iriam perceber, eles iriam notar
que não era sobre eles. Eles não eram o centro do que estava acontecendo ali, eles não eram o centro do que aconteceria. O centro era o Messias, o centro era Jesus Cristo. As profecias estavam falando sobre o Messias que viria, mas depois eles poderiam olhar, quando Jesus já tivesse vindo, né? Eles poderiam olhar para as profecias cumpridas no Messias e entender a referência. Deus nos enxerga também como nós somos hoje, mas Ele também nos enxerga como nós podemos ser se andarmos segundo a vontade dele. Lá, na bênção proferida a Levi, destaca a necessidade de que os mestres da Torá ajudassem o povo a compreender a vontade do Senhor. Embora a Bíblia ela seja realmente muito simples, né, qualquer pessoa pode compreender, ela também tem ali um conhecimento muito profundo. E existem várias coisas que mesmo aqui neste mundo, mesmo com muito estudo aqui neste mundo, a gente não vai entender tudo. Lá no céu a gente compreenderá, mas hoje a gente também precisa se dedicar a entender profundamente o máximo que a gente conseguir da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo e também com a ajuda de pessoas que saibam bem sobre o que estão falando, né? Que falem as verdades bíblicas, que realmente sejam mestres da lei, dedicados do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada porque o Senhor é muito bom. Obrigada porque o Senhor nos enxerga de uma forma totalmente diferente. Que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, segundo a sua vontade, e todos os dias aceitar o Senhor e aceitar o Messias, que hoje nós sabemos que ele já veio. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.